Olá, crianças, boa tarde. Estamos começando o nosso horário de português. Hoje, nosso horário será aqui pelo vídeo, tá? Nós não iremos trabalhar com o Zoom, mas quero que vocês saibam que qualquer dúvida vocês podem perguntar para a tia Girliana, que ela está disponível para tirar qualquer dúvida de vocês, tá bom? Mas já vou deixar tudo explicadinho aqui neste vídeo, certo? A nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar o livro de português. O livro mesmo, aquele grosso da Sucesso, ok? E nós vamos falar hoje sobre palavras com cedilha. Isso mesmo. Vamos trabalhar com palavras com cedilha. E para isso, vocês vão utilizar o livro de vocês na página 180, tá bom? Eu vou tirar aqui a minha telinha para não ficar atrapalhando vocês de olharem o que vai aparecer aqui na tela, tá certo? Então, vamos lá. Aqui no nosso livro, na página 180, nós temos um texto. O texto que se chama, o título dele, Palhaçadas. Vamos ler? O menino descalço, quando ri do palhaço, estica o pescoço e engole o caroço. A moça bonita, do laço de fita, ri do palhaço que balança a pança. Esse texto está disponível no livro de vocês, tá, crianças? Na página 180. E nesse texto, nós temos várias palavras que possuem um C com um sinalzinho embaixo. As palavras são o próprio título do texto, palhaçadas, descalço, palhaço, pescoço, caroço, moça, laço. Tem palhaço ali novamente, mas a gente já circulou ali em cima. Balança e pança. Essas palavras possuem um sinalzinho embaixo, vocês perceberam? Esse sinal nós chamamos de cedilha. Então, olha só, a cedilha não é o C. A cedilha é só esse sinalzinho que fica embaixo da letra C, ok? Então, nós chamamos, quando o C está com esse sinalzinho, nós dizemos que é um C com cedilha, tá certo? Esse C com cedilha, turma, ele deixa a sílaba, deixa o C com som de S. Então, todas as vezes que vocês virem uma sílaba que esteja com esse C e esta cedilha, nós vamos perceber que a sílaba vai ficar com som de S, ok? A cedilha, gente, ela nunca pode ser utilizada no início da palavra. Vejamos o que está escrito aqui, ó. Cedilha. O meu nome é cedilha. Preste muita atenção. No início da palavra, nunca me escreva não. Gosto muito de brincar com as letras A, O, U. Venho antes delas. Então, olha só, a cedilha nunca pode ser utilizada no começo de palavras. E nós só utilizamos cedilha antes das vogais A, O e U. E aqui nós vemos como é que fica, então, a sílaba, né, do C com a cedilha. A leitura fica sa, só, su. Nós percebemos que fica com som de S, tá bom? Então, a primeira dica que nós temos aqui para a utilização da cedilha é nunca começar uma palavra utilizando cedilha, tá? É muito importante que vocês lembrem disso. Outra dica que nós temos aqui é que nós nunca utilizamos cedilha antes de I ou antes de E, tá? A cedilha só pode ser utilizada antes de A, O, U. Nunca antes de I e antes de E, tá certo? Então, olhem só as dicas que nós já recebemos aqui. Nunca começar uma palavra com cedilha. E nunca utilizar cedilha antes de I ou antes de E. Lembrando que um C com cedilha fica com som de S. Exemplo, sa, só, su, ok? Vamos ver, então, algumas palavras que são escritas com C. E vocês vão me dizer se essas palavras serão utilizadas com C com cedilha ou sem cedilha.
Temos aqui a cebola, amada por uns e odiada por outros. Me digam aí, cebola, nós escrevemos com C com cedilha ou sem cedilha? Lembrando que está começando a palavra. Isso mesmo. De acordo com o que nós estudamos, essa palavra não pode começar com cedilha. Por quê? Porque nós nunca começamos uma palavra com cedilha. Muito bem. Vamos para a próxima palavra. A próxima palavra é criança. Vamos utilizar um C com cedilha ou sem cedilha? Lembrando que ele está ali antes da vogal A. Pense um pouco aí. Vamos lá, revelar a palavra. Criança. Criança, nós escrevemos utilizando C com cedilha, porque vem antes da vogal A. E antes da vogal A, nós podemos utilizar cedilha, ok? Vamos para a próxima palavra. Circo. Está começando a palavra. Podemos ou não podemos utilizar cedilha? Não podemos, isso mesmo. Nunca podemos começar uma palavra utilizando cedilha. E sem falar que aqui, ó, vem antes da letra I. Nós nunca podemos utilizar cedilha antes de I e também antes de E, não é verdade? E a última palavra aqui é coração. Podemos ou não podemos utilizar cedilha aqui? Podemos, na verdade, porque aqui está antes da vogal A. Nesse caso, sim, nós podemos utilizar cedilha. Viram só? Então, as regrinhas para utilizar cedilha são bem simples. Não começar nunca uma palavra utilizando cedilha e nunca utilizar cedilha também antes das vogais E e também da vogal I, certo? Então, agora vamos treinar o que nós acabamos de falar, respondendo aqui as páginas 181 e 182 do nosso livro. Aqui na primeira questão, gente, vocês precisam ordenar as sílabas e formar palavras. Por exemplo, aqui na primeira palavra nós temos 3 sílabas. Dá, só, pé. Então, você tem que formar uma palavra. Você tem que pensar. Dá, só, pé. Essa palavra existe? Não, não existe. Se eu começar com só, pé, dá. Ah, mas eu não posso começar uma palavra com cedilha. Então, não pode começar com só. Vamos começar com pé. Pé, só, dá. Pé, só, dá. Essa palavra não existe. Deixa eu tentar de outro jeito. Pé, dá, só. Olha, agora deu certo. Viram? Então, é dessa forma que vocês precisam fazer. Precisam testar todas as sílabas para tentar encontrar a palavra, tá certo? Na segunda questão, vocês vão ter que descobrir as palavras unindo as sílabas da mesma cor. Todas as sílabas laranja. Lembrando que aqui não está em ordem, você precisa colocar as sílabas em ordem. As sílabas laranjas são lá, só, mé. Então, você precisa juntar essas sílabas, colocá-las em ordem para formar uma palavra. Lá, só, mé não existe. Vamos tentar de outra forma. Sol, lá, mé. Sol, lá, mé também não existe. Vamos tentar de outra forma. Lá, mé, sol. Também não existe. Mé, lá, sol. Melaço existe. Então, você escreve a palavra melaço. E assim você irá fazer com as outras cores, tá bom? Na outra página, a página 182, temos a terceira e a quarta questão. A terceira questão diz assim: ordene as frases. Aqui na letra A nós temos apresentação, ponto, dançarina, a uma bela vez. Então, você vai colocar essas palavras em ordem, formando uma frase. Uma dica super importante: sempre começamos as frases com letra maiúscula. Então, você já observa as palavras que tem com letra maiúscula, né? Se tiver mais de uma, para você verificar com qual você vai começar, né? Porque a maiúscula tem chances, se não tiver só uma, com certeza é essa. Se tiver duas, você tem que observar qual será a primeira palavra, tá bom? Inicial maiúscula. E as frases sempre terminam com ponto final.
Então, observa a palavra que já tem um ponto final depois, e você já sabe que vai ser a última palavra da frase, tá bom? E na quarta questão diz assim: circule as frases em que as palavras destacadas estão escritas corretamente e reescreva as frases em que as palavras estão escritas incorretamente, corrigindo-as. Então, aqui nós temos dois comandos. O primeiro comando, circular as frases em que as palavras destacadas estão escritas erradas, incorretamente. Não, perdão, vocês vão circular as frases que estão escritas corretamente, desculpa. Vocês vão circular as frases que estão escritas corretamente. Então, você vai ler todas as frases. Letra A. Tati dançou a noite toda sem parar. A palavra destacada aqui é dançou. Você vai observar se essa palavra deveria ou não ter cedilha. Se você ver que está correto, de acordo com aquelas regrinhas que nós aprendemos hoje, né? Não está começando a palavra. E não está antes de e antes de ir. Se não tiver nenhum desses detalhes aí, então está correto. Aí você circula a frase toda. As frases que você não circular, você vai precisar reescrever aqui embaixo, nessas duas linhas, de forma correta, certo? Logo após diz assim: agora, escreva o que estava errado nas palavras das frases que você reescreveu. Por quê? Então, você vai explicar o que havia de errado nas frases que você reescreveu, tá certo? Então, é uma atividade bem simples, mas qualquer coisa, como eu já disse, vocês podem perguntar para a tia Giliana, tá bom? Beijos, meus amores, e mandem as fotos para o meu WhatsApp, que assim que possível eu farei a correção, tá? Beijos, tchau, tchau.